Podcast Um Partido no Ar, o podcast das mulheres republicanas. E hoje o nosso bate-papo é com a Veridiana Pacheco, vereadora de Sapucaia do Sul, e veio contar pra gente aqui um pouquinho da sua história para inspirar você que tá aí do outro lado a entender como é que funciona o trabalho parlamentar e também se inspirar e virar uma parlamentar, sabia? Por que não? Bem-vinda aos nossos estúdios aqui do podcast. Gente, é uma honra estar aqui e poder inspirar outras mulheres, né? Também é a nossa missão. Então eu espero que todo esse programa possa conduzir dessa maneira. Conta pra gente aqui como começou a sua história na política. Na verdade, ela iniciou partindo de um princípio de que eu era empreendedora. Eu preferi abrir na minha cidade o meu escritório e ali eu comecei a entender o que de fato a prefeitura tinha poderes, né, e aquilo que ainda faltava melhorar. O meu espírito de empreendedorismo foi o que me impulsionou a querer estar na vida pública para gerir, né, o dinheiro do povo. E melhorar a vida de quem está na ponta, não é isso? Exatamente. São 2 mandatos. Sim, estou no segundo mandato, então. Primeiro mandato eu fiz ali em torno de 1.619 votos, agora 2.055, me tornando a mulher eleita da minha cidade mais votada de todo o tempo, né, de Sapucaia do Sul. Isso traz um compromisso. Por que eu falo isso? Não para me exibir, mas sim que é um compromisso com a vida, né, para gerar vida dentro da minha cidade. Eu costumo falar aqui que é o seguinte, o resultado positivo, o aumento de votos do segundo mandato, ele está extremamente ligado à qualidade da prestação de serviço do primeiro mandato. Exatamente. Né? Agora, entre o primeiro e o segundo mandato, você passou por uma situação difícil, né? Conta pra gente o que aconteceu. Então, até eu chegar na política, eu nunca tinha vivido, né, uma perseguição, uma violência. E a política pública, ela conseguiu me colocar em ambientes até para que eu reconhecesse isso quando eu sofresse. E no meu primeiro mandato, eu sofri grandes perseguições políticas de pessoas muito próximas, né, de uma pessoa muito próxima. E foi difícil de lidar. E graças a Deus foi dentro do Partido Republicanos, através da doutora Carla e também da Beth, né, que cuida da gente lá no Rio Grande do Sul, que me ajudou a vencer, a nossa eterna Beth Colombo. Então foi difícil. Perseguição política é diferente de violência política. Como é que exatamente acontecia, assim, só para quem está em casa entender? Então, eu fazia parte de um grupo político aonde eu vou ser eternamente grata, né? A gente nunca vai menosprezar os nossos inícios por onde a gente passa. Só que existe entre o mundo real e o ideal, quando você não concorda com algo, a gente precisa respeitar a outra pessoa. E dentro desse grupo político, quando eu discordava do que a pessoa em tese queria que eu fizesse, aí existia a agressão. Por 7 anos eu vivi uma agressão de bastidor e eu me continha porque era eu uma achava... pressão? Era só para vocês terem uma noção, assim, falas como quando eu me elegi em 2020, teve uma primeira reunião do nosso partido onde eu achei, agora, né, fui a única eleita do nosso partido, eu tava feliz, e a primeira fala dessa pessoa é que eu tinha sido a vergonha do partido na frente de todo mundo, porque ele esperava que eu tivesse feito mais votos. E ele procurava sempre me expor para as pessoas, me deixava em ambientes bem desconfortáveis. E eu ia levando, porque eu tinha um carinho muito grande por pessoas próximas dele, eu achava que ele iria mudar, era uma pessoa que eu respeitava. E mulher tem isso, né? Vai mudar, amanhã é outro dia. Né? Exato, e aí durou 7 anos, só que como eu fui convivendo dentro do ambiente, que foi também me ensinando que era uma violência isso, eu fui tendo coragens, assim, de começar a querer me desprender daquele ambiente. Por mais que eu não conseguisse mudar, eu comecei a ter coragem de sair daquele ambiente de violência. E quando eu decidi sair, ele começou a me perseguir com vídeos dizendo que eu tinha traído o grupo político dele, dizendo que, como eu sou cristã, me dizer que eu estava envergonhando a minha religião.
E aí, naquele momento, o meu mundo desmoronou, porque não estava vindo de pessoas que a gente espera Estranhos. que é oposição, né? Tava vindo de pessoas que me conheciam na minha essência. Eu sou mulher, eu sou humana, eu erro, mas eu servi aquele grupo com muito carinho e respeito. E eu queria que eu pudesse ter saído daquele círculo com a cabeça erguida, não falando de ninguém, mas também que ninguém falasse de mim. E não aconteceu isso. Aí foi em necessário. 2022 ele começou os ataques, porque foi aonde eu vim para o Republicanos, porque eu estava no partido deles, e o Republicanos na época lançou meu nome como candidata a vice-prefeita, e aquilo foi uma afronta para ele. Aí ele queria me destruir a todo pano. Tanto é que nas eleições de agora tenho vídeos de ele me difamando em cima de um caminhão, né, que eu tinha traído, que eu não prestava, que eu não servia. E é duro ouvir isso, né? É muito difícil. E eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir me eleger dessa maneira. Se já é difícil de estranho, quem dirá de quem é a pessoa próxima, né? Muito, e até porque eu tinha acho que eu nunca falei sobre isso, eu tinha um carinho de paternidade com a pessoa. Uhum. Eu queria ver ele bem, eu queria ver ele crescer. E aquilo me machucava por N motivos, por ser homem, mulher, por ser meu líder político na época, mas também um carinho paterno, né? Eu queria honrar eles da maneira que eles, de alguma maneira, me ajudaram naquele ciclo de início de caminhada política, né? E quando foi o momento que você decidiu falar, não, isso foi até aqui, eu não vou permitir mais que aconteça? Foi nas eleições de 2022 para a presidência e para deputados. Ali eu já estava me programando para conversar com a líder na época, que era minha líder também, e já estava contando para ela, olha, eu estou o apoiando, porque ele concorreu a um cargo na época, vou terminar esse apoio porque eu dei a minha palavra, como a gente estava falando agora há pouco, eu e o meu grupo político, porque eu já era vereadora e a única do partido, eu sentia que eu precisava cumprir essa palavra, mas encerrou as eleições, eu avisei a pessoa, eu vou encerrar por aqui, eu não quero mais ter conexão com essa pessoa. Mas faltava 15 dias para as eleições, e aí eu promovi uma reunião para ele, e naquela reunião, como ele queria me obrigar a apoiar uma candidata estadual que é dele, e eu não quis. Eu me lembro que eu estava indo para a reunião e a gente estava dentro de um carro, e quando ele descobriu que seria outra pessoa que estaria lá, outro candidato estadual e não que ele indicou, ele surtou dentro do carro. Começou a me agredir verbalmente, que eu era uma prostituta política. Que absurdo. E aquilo me gerou uma revolta tão grande, um medo, uma tristeza, que eu ainda fui pro evento, falei dele, fiz campanha para ele, mas no final eu avisei a pessoa que tinha encerrado minha parceria política com eles ali, mas que eu iria avisá-lo depois das eleições, que faltaria 15 dias. E aí chegou o final de semana das eleições e eu precisava subir por um caminhão para falar dele, fazer campanha para ele. E eu falei que eu não subiria porque estava faltando um pouquinho já. E a pessoa me pediu, Veri, por favor, suba, tu é a única vereadora, eu preciso de ti. E por ela eu fiz, eu subi naquele caminhão. E quando eu subi, ele chegou num outro, porque ele tem um poder aquisitivo financeiro muito grande, então era ele que bancava toda essa parte, estrutura, né? E aí, diante disso, eu me lembro que ele chegou num outro caminhão atrás e começou a gritar ofensas, mas naquele momento eu não imaginava que era pra mim, porque era pra uma carreata que nós íamos fazer. E aí daqui a pouco eu vi que todo mundo fugiu da minha volta, ficou só eu em cima do caminhão com o microfone esperando iniciar. E aí uma pessoa que estava lá tentando acalmar ele, que desceram ele do caminhão, chegou pra mim e disse assim, Veri, eu vou precisar que tu desça do caminhão. Eu falei, por quê? Porque ele tá lá, ele tá enlouquecido, ele disse que ele não quer que tu toque em nada que ele pagou. O problema dele é pessoal, né? Era pessoal. Aí aquele momento eu desci chorando do caminhão. Foi a primeira vez que eu desci, que eu chorei, aliás. Eu falei assim,
a partir de hoje, nossa aliança política, eu falei para a pessoa que é do grupo dele, a gente se encerra aqui. Eu preciso viver minha vida e eu preciso deixar vocês viverem a vida de vocês. Exato. Só não permita que ele vá me denegrindo. Então ali foi a chave. Eu tive coragem porque foi exposto, ele gritou. Na época, todo o grupo político, todos os secretários estavam na nossa volta. E ali eu tive coragem que eu nunca mais ia viver apoio? aquilo. Você teve apoio de quem? Quem foram as pessoas, ainda que não seja desse grupo, mas por fora? Quem foi que te apoiou? Aí depois, a partir dali, né, eu de fato, assim, agora não existe mais nenhum padrinho político. Não é padrinho, eu digo assim, quem te abraçou, fala, não, faz isso mesmo, sai ou não sai. Sim, para esse momento, eu tive todo o apoio nosso do Partido Republicanos. Na época, o presidente municipal, ali nós já tava tramitando, na verdade, ali naquele momento eu tinha apoio da minha família e do meu marido. Sim. Porque isso era outubro de 2022. Sim. E eu até estava pensando em sair da política. Eu ia sair para que a pessoa que estava, né, minha suplência assumir. Só que eu dei um tempo para minha cabeça e comecei a escolher um partido. E aí, em março, eu escolhi o Republicanos. E daí, a partir dali, o partido me abraçou através do presidente municipal. Aí eu conheci a Beth Colombo. Aí eu vi que eu tinha um grupo que iria lutar por mim. E aí depois quem lutou comigo foi a doutora Carla. Aí tem a deputada Fran, que me apoiou muito, me abraçou. Ali eu vi, bom, não tô sozinha. Cheguei eu vou ter coragem de viver isso aqui tudo. Que a gente tem voz. Exatamente. Né? Então, quando a gente anda em bando, a gente se fortalece. Aí ali foi aonde me deu coragem de, inclusive, quando ele começou a me ameaçar daí com esses vídeos, que foi mais ou menos em junho de 2023, aí o próprio partido me orientou a ter a coragem de fazer o boletim de ocorrência. Eu fiz o boletim de ocorrência. A doutora Carla me deu passo a passo, mesmo estando longe de mim, dizendo, olha, agora tu tem que fazer assim, assim. Eu ia chorando, fiz um vídeo, tive coragem, expus. Eu não queria machucá-lo, mas eu queria mostrar para ele que eu não estava sozinha, que eu tinha coragem de continuar. E aí foi aonde, inclusive, a gente chegou a ir para fórum e ele teve que assinar um termo de não poder me citar em local nenhum. Ou seja, nós vencemos, né, com todo o apoio das mulheres republicanas, mas também do partido. Nosso presidente estadual lá, o Carlos Gomes, me deu muita força também. Você como mulher, em casa, na rua, na sua esquina, o dono da padaria te trata mal, alguma coisa, tem que tomar partido. Literalmente, tome partido. Tem que tomar partido por si própria, né? Por você, por sua família e pelo Brasil. Esse é o slogan do nosso movimento. E ela segurou pela palavra dela por muito tempo, depois tomou partido certo, e aí ela encontrou, né, um berço de mulheres que verdadeiramente caminham de mão dada, cuidam umas das outras, né? E hoje ela está aqui no seu segundo mandato e, pasmem vocês, presidente da Câmara de Vereadores. Conta pra gente esse desafio aí. Isso para mim foi resposta de Deus e da população, né? Quando a gente fala a verdade, quando a gente se organiza, quando a gente de fato tá com a população, a resposta vem na urna. Qual que é a sua defesa, as suas pautas lá? Mulheres, famílias, seus projetos de leis. Conta pra gente aqui, pelo menos um ou dois, pra gente fechar com chave de ouro aqui no nosso bate-papo. O meu primeiro objetivo enquanto presidente é reformar a casa que nunca houve, né? Então, nesse contexto. Mas eu tenho uma chave principal, que é o gabinete noturno móvel. Eu vendi o meu carro e eu comprei uma van, e hoje ela parece uma vanzinha da Açaí. E minha única ferramenta principal é estar com a população. Então, hoje, para dizer para vocês qual é a minha principal bandeira, é a vida. E como mulher, eu estou nos diversos papéis. Então, às vezes, a dor do cidadão que eu estou conversando é uma lâmpada queimada. E para ele é muito importante. Só que na outra ponta já é uma questão da saúde. Na outra é a causa animal. Então, diante disso, o meu projeto principal é o gabinete de rua. E projetos para a gente colocar em prática ali, a gente hoje já tem em torno de uns 30, 40 projetos de lei,
porque eu sei que a lei traz a legalidade. Mas eu queria deixar registrado isso, que como vereador, meu principal papel é fiscalizar, porque às vezes eu crio a lei e ela não é colocada em prática, tem as suas dificuldades. Exatamente. Então a minha dica para vocês é que se estiver entrando agora, né, porque a política pública pode ser com mandato e sem mandato, mas se você estiver entrando, esteja com o povo. E para nós foi a primeira edição, o único gabinete de rua noturno foi o meu, e a gente está inspirando muitas pessoas lá na minha cidade, né? Tá certo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela força e a coragem, porque essa trajetória não foi fácil, durou muito tempo e isso mentalmente machuca, é doído, é ruim, mas você superou tudo isso, continua na política e não desista. Porque nós precisamos de mulheres como vocês nesses espaços de poder para que nossa população tenha o melhor tratamento e conquiste o que precisa ser conquistado. O que falta lá na ponta depende de vocês. Então não desista, continue conosco. O Movimento Mulheres Republicanas faz treinamentos, capacitações. Como que você vê esse tipo de trabalho perante ao seu mandato, para o parlamentar que está trabalhando na ponta? Eu vejo como essencial. A gente diariamente, como vereador, a gente mergulha nos problemas da nossa população. E se a gente não pausar para buscar conhecimento e se fortalecer, a gente acaba sucumbindo, tu acaba só reagindo. Para nós é fundamental que vocês possam continuar a promover esses encontros para que a gente possa criar essas ferramentas de fortalecimento dos nossos mandatos. Obrigada, viu? Que agradeço imensamente poder falar, prestar conta disso, agradecer a minha família, o meu grupo de apoio, o meu grupo de conselho, e estamos aí para servir. E obrigada, Partido Republicanos, obrigada, Mulheres Republicanas.